Bom, galera, estamos aqui então para falar um pouquinho hoje sobre sopa de letrinhas, né? Organizei os tópicos aqui para a gente falar um pouquinho de RPA, automação, agente, agêntico, assistente. Deixa eu compartilhar a tela para vocês irem acompanhando junto comigo aqui. Eu achei importante dar uma desmistificada nesse termo. Claro que vocês têm um monte de dúvidas também sobre como faz isso. Fiquem tranquilos que eu também tenho, mas eu espero poder, pelo menos algumas eu responder, algumas eu mostrar e esclarecer um pouquinho como é que a gente pode aproveitar um pouquinho mais desses benefícios, né? Como é que a gente pode, de fato, pegar isso e usar para alguma coisa. Eu quero que os agentes lavem louça para mim, como é que a gente está, o quão perto a gente está de conseguir lavar a louça também. Então, eu quis começar rapidinho com alguns conceitos, porque eu acho que ajuda a gente a ter certeza que a gente está falando da coisa certa. Nesse momento, por exemplo, falar agentes de IA significa uma coisa diferente para cada pessoa, para cada empresa, para cada solução, para cada produto. Então, o negócio não está muito pacificado. Então, achei que valia a pena a gente entrar em alguns detalhes antes da gente ir para a parte mais mão na massa. Então, a gente tem os LLMs, os modelos, né? Esse é um slide que eu fiz uma palestra na segunda-feira, eu já dei uma atualizada com o DeepSeek ali. Eu não sei se eu já tenho que colocar o Qwen 2, eu não sei se eu tenho que colocar o Grok 3, mas esse é um slide que está em constante atualização, movimentação, depende de quando a gente fala. ChatGPT representa 50% do uso de ferramentas de IA. Então, se você entrar lá no There's an AI for That, ou aquele Future Tools, tem 10, 15 mil ferramentas de IA. Imagina, 50% é o ChatGPT, 50% são as outras 13.999. Essa é a proporção. Copilot da Microsoft, que ainda do ponto de vista de modelo é o GPT com um prompt diferente, que é o melhor jeito de definir. Depois tem o Gemini, que hoje eu estava numa reunião, agora há pouco antes de vir para cá, o cara falou, cara, me explica o que é o Gemini? Eu falei, é o ChatGPT do Google. Acho que não precisa explicar muito mais do que isso. Essa é a solução, embora, claro, são modelos diferentes, com prompts diferentes, mas a mesma lógica. Aí tem o Meta AI, só para ter certeza que a gente está pronunciando corretamente, né? É assim que pronuncia. Eu sei que o círculo pode dar outra ideia, mas é Meta AI. Tem o Claude, que é por hora o meu predileto, embora ele está sendo um pouco arranhado agora pelo DeepSeek. Espero que o Grok 3 supere ele, mas por enquanto, quando eu paro para escrever, quando eu paro para produzir, quando eu paro para escrever código, Claude, da Anthropic, que é uma startup também do Vale do Silício, que entrou cedo nessa briga de criar os modelos de LLM, hoje é o que eu mais gosto das respostas. E aí coloquei aqui na lista já o DeepSeek, tanto na versão parecida com o da Meta, que você pode baixar o código e rodar, por ele ser open source, quanto na versão online também, dá para rodar alguma coisa por ali e sentir um pouco o impacto e a diferença. Eu fiz um treinamento hoje para um pessoal na área de dados e o DeepSeek pago, porque o gratuito bate o limite muito rápido, mas no DeepSeek pago ele performou bem melhor do que o ChatGPT na parte de análise de dados. Eu vou contar um caso de uso para vocês de rede de agentes. Eu acho que eu vou trocar pelo DeepSeek. Eu estou convencido, falta convencer o cliente que está com um pouco de medo se os dados dele vão ser mandados para Xangai ou não. Então, esses são os grandes modelos de linguagem, essa tecnologia nova, baseada no tal dos transformers, que a gente pode usar para interagir com texto, com imagem e conversar por áudio agora também está funcionando. Bom, aí vem o RPA. Cara, isso não é uma sigla exatamente nova. Eu acho que tem pelo menos uns 10 anos que a gente escuta a galera falar sobre RPA, automação robótica de processos, né? Robotic Process Automation. Na verdade, esses robôs, quando a gente fala assim, dá a impressão que é robô, tipo robô mesmo, né? Tô tentando fazer aquela dança do robô. Mas no fim do dia é software. Na verdade, é um software que executa uma tarefa repetitiva. Qual que é o uso do RPA? Toda vez que você tem um pedaço de software, vamos dizer que o seu CRM é o Salesforce, vamos dizer que você tem um ERP, que quando você fecha um negócio, você precisa colocar o pedido para ele ir para a fábrica. O RPA é um tipo de solução de software que consegue fazer login no seu Salesforce, puxar as informações dali e inserir automaticamente, por exemplo, no seu SAP, se for essa a solução de ERP que você usa. Então, ela tem sido usada nesses últimos anos aí, mais intensamente nos últimos 5 anos, ela tem sido usada para automatizar tarefas, trabalhos repetitivos, manuais, que não demandam interação, não deveriam necessitar de interação humana, porque não precisa de muita inteligência para fazer. Qual que é a treta do RPA? Cara, o RPA é uma ferramenta de clique e digitação. Então, basicamente, você precisa prever em que lugar da tela que ele clica, qual botão que ele aperta, qual informação que ele digita. E aí você cria uma RPA, faz a integração, nesse exemplo que eu dei aqui do Salesforce para o RP, aí o Salesforce muda a interface e atualiza a posição do botão.
você tem que voltar no seu robô. Ele para de funcionar do dia para a noite, no momento que aquilo é alterado, porque agora ele está clicando no lugar branco, no lugar errado. Então o RPA tem esse desafio, que você precisa ficar atualizando esse robô com qualquer modificação que você tiver do ponto de vista de interface. E o RPA não tem LLM. Ele não tem essa parte interessantérrima, que é um modelo de linguagem que consegue entender o que está sendo pedido ou entender o que está sendo falado. Então, por exemplo, você está usando lá uma determinada nota fiscal, você cadastrou o XML, que é o arquivo de dados de uma nota fiscal. Beleza, o seu RPA consegue ler o arquivo do XML. Agora, se você tirar uma fotografia da nota fiscal, às vezes aquela fotografia está borrada, às vezes tem uma informação que pulou uma linha a mais e preencheu um dado diferente. As prefeituras do Brasil mudam o layout visual das notas fiscais com mais frequência do que os contadores gostariam, e aí o seu robô para de funcionar totalmente. Então, assim, você não consegue ter o funcionamento com atualizações e, ao mesmo tempo, você fica limitado a tarefas que não demandam raciocínio. Você não consegue colocar, aí vou usar entre aspas aqui, né, inteligência no processo. Ele é só o robô. Ele só bate, só aperta botão, só passa informação para frente. Aí vem, galera, a outra frase que é automação. De novo, essa palavra é mais antiga, inclusive, do que RPA, né? A gente, sei lá, automação desde os anos 70 dentro da computação, já se fala e já se faz algum grau diferente de automação. Você cria um fluxo, esse é um fluxo, ou ele é um fluxo linear, no sentido de que é execute a tarefa 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, ou ele até abre. Eu peguei essa imagem só para tentar usar esse exemplo, fazendo algumas alternativas e opções. Ou seja, se acontecer isso, vai para cá, se acontecer aquilo, vai para lá. Te permite fazer um fluxo um pouco mais sofisticado, vou usar essa palavra assim, porque ele pode alterar os caminhos. O problema dessas estruturas de automações é você precisa prever todas as possibilidades. Você precisa dar abertura para os caminhos e já planejar qual é o próximo passo. É legal porque as ferramentas de automação, tipo o N8N, que eu tirei esse print aqui, ou o próprio Make, que a galera usa bastante, a galera mais das antigas vai conhecer o If This Then That, que é o IFTTT. Dentro da Microsoft, para quem está nessa estrutura, tem o Power Automate. Eles são muito bacanas, eles estão ficando mais poderosos. Vários deles já integraram LLMs, então tem muita gente que usa automação, por exemplo, para fazer post de Instagram. Usa um monte de LLM para fazer a pesquisa, para escrever o texto, para revisar a qualidade. Coloca isso num fluxo, fala aqui no começo, quero fazer um post falando sobre, não sei o que isso está fazendo aqui, pastilhas antiácido. O post sai pronto, postado no Instagram lá no final. Então você de fato consegue automatizar o processo e você já consegue trazer o LLM como parte dessa parada. Aí tem gente que vai falar assim, tá bom, que não, mas por que você não está usando isso mais? Eu já estou usando. Mas tem uma coisa que me trava de usar esse tipo de solução de automação. E ela é muito parecido com o problema de quem usa chatbot. Não é chatbot que fala, é chatbot, né? O que é a treta do chatbot, galera? É que você precisa prever todas as conversas e todas as interações que o usuário vai fazer. E aí, se você, porventura, não previu que aquele usuário quer fazer uma troca de passagens, mudando o aeroporto de destino e usando milhas ao mesmo tempo, ele vai falar, não consigo te ajudar, converse com um agente humano. Ou pior ainda, ele vai achar que é outra coisa que você quer, vai te botar no loop infinito e você não sai nunca daquele atendimento. Então, essa limitação da gente ter que prever, da gente ter que antecipar tudo o que vai acontecer, eu acho que é o que o que eu entendo como limitação dessas automações. Agora, lembra, limitação não é necessariamente uma coisa ruim. A questão é, qual é a melhor solução para o caso de uso que eu tenho? Eu acho que a automação, provavelmente, para quem está assistindo a gente ao vivo aqui, vocês vão me contar, deve resolver 95% dos casos. Por quê? Porque você pensou em algo que você está fazendo manual, você automatiza cada etapa daquele fluxo, daquele processo que você está fazendo, ele é executado automaticamente. E é muito legal, porque as ferramentas hoje em dia é tudo arrastar e soltar. Tá simples, super simples de montar. E vocês estão vendo na tela que você seleciona o ícone, coloca a setinha, executa ali qual é a tarefa. Mesmo que você coloque o LLM, você coloca qual que é o prompt,
e ele executa lindamente. Como ele já tem as integrações, aqui na tela está uma integração com o Slack, uma integração ali com o Google Workspace, outra integração com o Gira, você pode integrar com outras soluções. Se você usa Microsoft, vai lá no OneDrive, você tem arquivos no Dropbox, você conecta nele para puxar ali. Você quer postar no Instagram, você cria uma conta, dá permissão para essa aplicação, ela posta automático também. Então tá bem, bem poderoso e eu acho que vocês devem resolver boa parte das tretas com isso daqui. Mas vamos falar um pouquinho mais das LLMs para a gente entrar mais em detalhe. Bom, muita gente está chamando as coisas de agentes. Eu não quero ser o dono da verdade. Eu acho que esse ainda vai ser um termo discutido. Mas eu não gosto quando a galera chama de agente um negócio que é um assistente. E aí eu vou usar aqui a moral da OpenAI como uma das empresas que está protagonizando aí os LLMs. E ela chama de assistentes. O que é um assistente propriamente dito? Quando você conversa com o ChatGPT, quando você conversa com o Copilot, ou mesmo a Meta AI dentro do seu WhatsApp, você está conversando com assistentes. Os assistentes, eles estão ali conectados a um LLM e esperando um prompt, esperando uma pergunta. Você pergunta, ele responde. Você pede, ele responde. Ele alucina, ele tem todos aqueles desafios, ele tem funcionalidades adicionais. Então, por exemplo, uma que eu gosto pra caramba na OpenAI é esse tal desse Code Interpreter. Tá ali embaixo no meu print. Esse print eu tirei do meu próprio painel ali da OpenAI. O Code Interpreter é a ferramenta que funciona dentro do assistente e escreve código. Não escreve código no sentido programador, nem estou entrando nesse detalhe, mas escreve código para resolver problemas mais complicados. Então, hoje cedo, nesse treinamento que eu estava dando, eu mandei uma planilha de Excel com dados de 2 anos, mais de 8 mil registros de vendas, e pedi para a galera analisar, extrair insights a partir dali. E aí teve um cara que falou, cara, eu queria fazer uma regressão linear. Falei, não tem problema. Habilita o interpretador de código, né, que é Code Interpreter, sobe o seu arquivo e a sua planilha. Só um pouquinho, gente. Só um minutinho, o cachorro deu cria aqui. Sobe ali a sua planilha, pede para ele fazer uma regressão linear do campo tal. Cara, ele literal escreve um código em Python, faz a regressão linear, te devolve com a resposta. Pode ser uma resposta número, pode te retornar inclusive com um gráfico. Então, é bem legal, ele deixa o assistente bem poderoso. Além disso, e está no meu print também, embora não esteja marcadinho em verde, tem aquele File Search ali embaixo. Galera, esse aqui é o bicho. Esse nome File Search, a OpenAI está tentando dar uma cara mais amigável, mas o nome técnico mesmo dessa parada é RAG, R-A-G. Quem já está mexendo com LLM já deve ter visto isso em algum lugar. Retrieval Augmented Generation, nome técnico mesmo, mas no fim do dia, o que é o RAG? Quando você sobe o seu arquivo, ele pega o seu arquivo e vetoriza. Eu não vou entrar no detalhe do que é vetorizar. Eu só vou dizer o seguinte, ele quebra o seu arquivo em partes e ele entende o que tem naquele arquivo. E agora, a partir do momento que você fizer uma pergunta para esse assistente, ele vai procurar a resposta primeiro no arquivo que você forneceu. Então, quando a gente fala que a gente vai criar uma IA que usa os nossos dados, é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo um RAG. Então, por exemplo, você tem lá uma política comercial e uma política de trocas de produtos no seu e-commerce. Você sobe a política de troca de produtos com RAG, ou File Search, que é o nome da OpenAI. E você pode criar um assistente chamado trocador, troca-troca. Toda vez que o usuário for conversar com o troca-troca, ele vai fazer perguntas e o troca-troca vai responder com base na política que você forneceu. E se você aqui nesse System Instructions, né, que é onde você dá as instruções de fato, você falar, você só deve responder de acordo com a política, se for feita uma pergunta sobre outros assuntos, quero que você diga que não pode responder. Se você tiver um problema que você não tenha previsto na política, você encaminha para o atendimento humano. Tudo isso você põe nessas System Instruction e a partir dali o usuário vai poder conversar com o troca-troca o tempo todo. Então, essa é a lógica do assistente. Ele fica mais ou menos poderoso com o RAG ou com o interpretador de código. Você não precisa usar nenhum dos dois. Se você que tem um promptzão lindo e maravilhoso lá, você põe só o System Instruction, que é o seu prompt, e a hora que o usuário for perguntar, ele vai receber resposta de volta. Né? Aqui está apontando o modelo GPT-4o mini, mas você também pode escolher outros modelos. Claro que se eu estou dentro da OpenAI, só vai ter os modelos GPT. Se eu estou dentro da Anthropic, só vai ter os modelos do Claude. E assim por diante. No Gemini é a mesma coisa. Por isso que, às vezes, eu vou voltar à tela, quando a gente vai para um N8N, ou quando a gente vai para o Make, quando a gente vai para o If This Then That, é legal, porque eu posso usar diferentes modelos de diferentes empresas. Né? Porque a gente chama de
inteligência artificial, a inteligência artificial fica parecendo que é o Skynet e o cacete, mas, desculpa, com perdão do francês, mas na verdade, gente, é um monte de empresa diferente com tecnologia diferente, tudo treinado, cada um no seu cantinho. Claro que elas usam muitas coisas parecidas, mas no fim do dia é treinamento separado. Então eu gosto da ideia de ser agnóstico a LLMs. Eu posso usar o LLM que for, não me importa. Tenho gostado mais do Claude, mas, por exemplo, no processo de escrever o livro, eu conectei um monte de LLM diferente, fui usando cada um para uma tarefa diferente também. Bom, aí a gente entra nos agentes. Bom, agentes, que legal. Cara, para mim, de verdade verdadeira, galera, por que eu parei para escrever o livro? Porque quando eu entendi o que estava acontecendo, eu falei, esses agentes vão ser o futuro. Mas os agentes a que eu estava me referindo não era esse que está na minha tela que eu vou explicar agora. É o próximo, que eu vou falar aqui do agêntico. Mas antes de falar isso, vamos falar do tal do agente. Eu estava lá na NRF em Nova York, por onde eu andava no pátio, tinha agente. Então tinha um agente do Salesforce, que é esse que eu coloquei na tela, tinha o agente do Google, que estava lá também, tinha outras empresas menos conhecidas, mas que estavam com suas soluções de agente. Só que é o seguinte, no fim do dia, o que o Salesforce chama de agente é, na verdade, um assistente. Eles dão uma cara mais bonitinha, tinha lá assim, crie seu agente em 15 minutos. E foi muito legal o processo. Realmente a gente criou um agente em 15 minutos. Mas esse agente que a gente criou, esse agente que nós criamos, na verdade, ele era um assistente. A Salesforce está chamando de agente, por quê? Porque quando você está nos Estados Unidos e você liga no suporte, você fala com um agent, Customer Service Agent, um agente de serviço ao consumidor. Então, por isso que às vezes dá um pouco de confusão do que significa. Então, dentro do Salesforce, em 15 minutos, dá para construir o agente. Eu achei muito legal o processo. Eles me chamaram, falaram assim, fala o endereço da tua empresa. Aí eles pediram para ser um e-commerce, né? Eu falei o endereço de um e-commerce brasileiro. Aí ele falou assim, agora fala que problemas que você gostaria que esse agente resolvesse. Eu queria que ele respondesse dúvidas de produto e ofertasse produtos para o cara comprar em combo, né? Como kit. Aí ele falou assim, você tem aqui algumas regras da sua empresa? Aí eu não tinha, né? Aí ele entrou no chat GPT, criou umas regras e colou lá só pra gente disfarçar e apertou criar. Cara, não demorou 15 minutos, eu acho que demorou tipo uns 5. Ele entrou no site, puxou todos os produtos do site, criou uma base de referência de informações com o preço dos produtos, com as informações descritivas, com peso, medidas, dimensões, a coisa toda. E aí abriu um agente, que seria essa imagem aqui da direita, já com o rostinho personalizado, colocou a imagenzinha, aquela gracinha toda. E agora a gente tinha um agente que ajudava no e-commerce a vender. Então eu achei a solução do Salesforce muito legal. Ele falou que se você tem um CRM dentro do Salesforce, você tem os dados completos do cliente, se a equipe comercial preenche todos os dados e tal. Aí eu falei, beleza, né, cara? Você acredita em fantasma, né? Porque equipe comercial preencher dados em CRM, eu ainda estou esperando ver alguma que faz. Mas de qualquer maneira, se por um acaso você tem, ele já cria o agente conforme o histórico de conversas que você tinha anterior da empresa. Então, tudo muito legal. Sendo chamado de agente, mas honestamente, para mim, eu chamaria de assistente. Eu, assim, se eu pudesse comandar aqui a definição exatamente o que a gente está falando. Bom, mas se o agente do Salesforce, na verdade, é um assistente, o que é o agente? Né? O que a gente põe nessa regra? Gente, eu prometo que é o último slide aqui de conceito, a gente já vai para as redes, tá? É o conceito que os gringos têm chamado de agêntico. A ideia do agêntico, né, é estranha, é uma palavra que a gente obviamente não tem em português, não tem uma tradução literal, mas é alguma coisa com propriedades de um agente. E a palavra agente, na filosofia, antes de tecnologia, né, é alguém que tem agência, é alguém que tem uma decisão, alguém que tem um poder de tomada de decisão, alguém que tem um objetivo a ser cumprido. Então, sei lá, se você está falando em política, você tem o agente político, é o camarada que toma decisão para escrever uma lei, para aprovar ou para votar projetos de lei. Se você está dentro de uma empresa, quem tem agência normalmente é o tomador de decisão. São as pessoas que têm a tal da caneta na mão, como o pessoal diz, é o cara lá do setor de compras. Então, ele precisa ter um objetivo definido e um objetivo declarado. Só que quando a gente fala de, agora sim, entrando de cabeça no nosso assunto aqui, dos agentes de inteligência artificial, existem diferentes níveis agênticos. O que seria o máximo, o level 5 ali, o último da linha? Talvez quando vocês veem isso aqui, gente, quem gosta da discussão de carro autônomo, talvez já tenha visto isso antes, né? São níveis. O carro é autônomo? Olha, são níveis de autonomia. Tem um que mantém a mesma velocidade.
Tem outro que mantém a mesma velocidade e fica dentro da faixa. Tem outro que consegue frear se o carro da frente frear. Então você vê que o nível de autonomia vai aumentando. Em algum momento, o Elon Musk está prometendo faz uns 10 anos que vai ser ano que vem, mas tudo bem, a gente vai ter um carro que você senta, aperta vai e ele te leva para o destino. Você não faz mais absolutamente nada. Se bobear, tem até o nível de você só entrar no carro e nem precisar falar o que você quer, ele simplesmente te levar para outro lugar. Esse seria um nível alto de automação de carro. Mas vamos voltar aqui para a gente, porque que seria o nível 5 aqui. Seria um nível total de autonomia. É um agente que você configurou, que você habilitou, ele tem lá conexão com banco de dados. Se você tiver lá criptomoedas, ele pode conectar na sua carteira e ser autorizado a fazer uma transação, transferir dinheiro para cá ou dinheiro para lá. Ele pode, se tiver dentro de um CRM, por exemplo, você cria um token como se fosse um login e senha, ele entra e cadastra um cliente que for atendido. Então, ele pode executar uma série de tarefas sozinhos. Quando a gente fala dos agentes usando o LLM, as funções são muito mais legais que a RPA. Porque agora, além de só apertar botão e cadastrar informação no sistema, eu posso botar esse maluco para criar novas ideias, escrever um plano do que vai ser realizado. Eu posso colocar ele para aprender no sentido de acontecer um problema, ele entendeu o que é um problema, ele cria uma solução e já ensina ele mesmo como que ele resolve esse problema da próxima vez. Isso pode ser automatizado. Tem o planejamento adaptativo, você pode atualizar o plano no meio do caminho. Você pode mudar de objetivo. Essa é uma outra questão que começa a virar aquelas histórias de ficção científica, mas é a hora que você dá o poder do seu agente trocar as próprias instruções. As instruções serem diferentes do que o cara humano que programou a primeira vez criou. Então, é daqui que vem todas aquelas histórias de Skynet, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é assim, a gente faz upgrades no nível de automação. Quando eu falo para as pessoas, cara, eu escrevi meu livro, eu usei uma rede de agentes de IA para escrever o livro. Tem gente que quando me escuta falando isso, pensa o quê? Que eu falei, escreve um livro aí para mim. Fiquei sentado, ele ficou trabalhando lá 5 minutos, 5 horas, 5 dias, e ele me devolveu um livro pronto. Eu não vou dizer que não dá para fazer isso, porque dá. Mas, gente, fica uma merda. Não fica um livro bom. Porque no fim do dia, interessa se eu usei ou não IA para fazer o livro? Aparentemente não. O que interessa é se é bom. Interessa que aquele seriado novo tá usando IA para escrever o roteiro? Não sei. Interessa se eu vou assistir e vai ser massa pra caramba. Isso eu tô dando o meu ponto de vista, ninguém precisa concordar, é claro. Então, na verdade, quando eu escrevi o livro, eu provavelmente fiz o level 3 de automação que tá aqui. Né, ó, planejar e refletir. Então, eu permiti ele fazer uma mudança de plano no meio do caminho. Eu determinei onde eu queria que ele chegasse, então eu já tinha ali a expectativa de resultado que eu queria também, e ele pôde atualizar essa expectativa. E por último, que é super importante, você vê que é o level 1 já tem, é controlar o caminho de execução. E aí eu quero fazer uma comparação aqui de novo, deixa eu voltar naquela imagem, galera, que é isso. Nessa automação que eu estou mostrando aqui, ó, o caminho é determinado uma vez e a automação vai rodar para o resto da vida desse jeito. No entanto, quando você está escrevendo um livro, vocês talvez vão lembrar daquela imagem, o camarada vai lá, escreve uma página e fala, não gostei, né? Aí ele amassa, joga e começa a escrever outra página. Eu achei que seria útil para o meu livro, fazer isso várias vezes. Então, várias vezes, e eu gastei alguns dólarzinhos de token por causa disso, mas várias vezes o meu agente decidiu que o parágrafo estava uma porcaria. Antes de mostrar para mim, ele jogou o parágrafo fora e escreveu outro. Obviamente diferente, com outros inputs. Então, essa é uma parte importante da gente automatizar com LLM. É dar a possibilidade do sistema tomar outro caminho. E é isso que o N8N, que o Make, que o If This and That não fazem. Lá você tem que pensar todos os caminhos antes. Bom, então isso é o conceito, essa é a ideia da tal da rede de agentes. Cara, eu tentei ficar pensando num exemplo para trazer para vocês. Eu hoje faço muito isso daqui, que é como é que é o meu fluxo de trabalho com ferramenta de IA. Cara, eu uso um monte de ferramenta diferente. Eu adoro a ideia de usar a melhor ferramenta que tem para fazer uma coisa, e aí eu faço nela. O problema é que às vezes a ferramenta faz uma coisa bem, mas outra ruim. Então eu não tenho uma ferramenta só. Inclusive, dessa tela que vocês estão vendo aqui, eu pago $5 por mês para o Chat PDF, que é aquela primeira ferramenta sem nome ali,
e pago R$ 40 por mês no Gama, que é a última ferramenta ali que faz o PowerPoint. Perplexity eu uso gratuito faz 2 anos, ChatGPT eu uso gratuito faz quase 3. Então, assim, para mim, no fim do dia, não é um negócio de pagar, não pagar. Um monte de gente me pergunta, Kenneth, mas eu devia pagar o ChatGPT? Eu sei lá, cara. Sei lá se você devia pagar, não sei quanto você usa. Eu acho o seguinte, quando eu estou usando o ChatGPT, ele fala, já conversamos demais hoje, volta amanhã, eu vou pro DeepSeek. DeepSeek encheu o saco, acabou o limite, eu vou pro Gemini. Para mim tem tanta ferramenta boa, poderosa, bacana, que eu troco de uma para outra sem problema. Mas o que eu quero trazer para a mesa aqui é, eu preciso fazer muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Quando eu uso ferramentas diferentes, eu termino o resultado de uma, eu copio, colo na outra, e dá bom. É muito mais rápido do que o jeito anterior, isso eu garanto, né? Vai dar um trabalho. A gente tem que fazer esses Ctrl+C, Ctrl+V. Outra coisa que acontece, às vezes eu vou fazer uma pesquisa e o Perplexity me dá uma resposta porcaria. Eu tenho que avaliar se a resposta é boa. Aí eu pergunto de novo. Não é automático, de novo, voltando lá no N8N, né? Não é um fluxo contínuo. Aí eu volto pro ChatGPT, pergunto outro dado, ensino no Perplexity de novo, avalio, pô, não foi legal, eu volto. Isso, como ser humano, né, orquestrando aqui manualmente, me dá um pouco de trabalho, eu vou e volto, mas de novo, muito melhor do que só perguntar para o ChatGPT, ou muito melhor do que o jeito anterior que eu fazia. Então eu tenho este fluxo que não é resolvido por um make da vida, que eu preciso fazer as idas e voltas. Então, sei lá, como é que eu faço as minhas propostas comerciais? Cara, minha vida ficou muito fácil hoje em dia. Porque eu faço a gravação da reunião, inclusive a ferramenta que eu tenho usado hoje em dia é o Read, que eu acho que tem, se eu não me engano, uns 300 minutos gratuitos, só que eu comecei a usar bastante, hoje eu já estou no plano lá, acho que pago... É a ferramenta mais cara, eu gasto R$100, não, acho que é mais que isso, $19 por mês, vai dar uns R$120 aí, mas está valendo a pena para mim. Basicamente é uma ferramenta onde eu gravo a reunião e puxo a transcrição pronta da reunião. Só para isso, simples, né? Tem 1000 ferramentas que fazem isso aí também. Aí depois que eu tenho a reunião gravada, eu vou para os meus prompts cabulosos, né? Que o Antônio até lembrou, cabulosos, que o Antônio até lembrou que no nosso outro bate-papo que está gravado também, eu mostrei um pouco mais daqueles meus prompts. Então eu tenho lá os dados do cliente, eu tenho os meus portfólios de serviços e eu tenho as minhas percepções pessoais. Basicamente eu falo para o Claude, que é o que eu gosto, eu digo o seguinte: cara, acabei de sair dessa reunião onde nós conversamos isso. Aí eu colo a reunião inteira, né? A transcrição inteira. Este cliente é a empresa tal, tal e tal, com esses dados. Ctrl+C, Ctrl+V, Perplexity, dados públicos e abertos da empresa. Colo lá. Esse é o meu portfólio de produtos. Aí eu já tenho o prompt pronto, certinho, tudo. No meu caso é serviços, né? Eu já tenho certinho todos os serviços que a 8020 oferece. Fica no portfólio de produtos. E por último, as percepções pessoais eu escrevo. Olha, eu achei que esse cliente realmente está com esse problema, com essa dor, com não sei o quê. Cara, juntou tudo isso, ele cospe a proposta para mim. Todos os parâmetros, tudo que eu preciso escrever, todas as partes. Aí eu só preciso do template, do PowerPoint. Se eu tiver preguiçoso mesmo, eu jogo do Gama, né? Mas em geral, como eu tenho os clientes mais exigentes um pouquinho, eu ainda jogo num template, faço um pouco de trabalho manual. Então, esse é um workflow que eu faço manualmente. É o Kenneth está orquestrando esse workflow, mas ele tem a mesma lógica desse slide anterior. É esse vai e volta entre as diferentes ferramentas. Bom, aí que entra o Crew AI. Por que eu gosto, por que eu tenho falado, por que no livro eu citei tanto o Crew AI. Ele não é o único. Na verdade, no livro eu falo de uns 12 frameworks diferentes, mas o Crew AI tem duas coisas que eu gostei muito. Primeiro, ele é open source, baixo e uso, e não preciso gastar nada. Segundo, foi um brasileiro que fez. Eu sou brasileiro também, eu acho muito maneiro quando brasileiros fazem coisas maneiras. Esse cara recebeu um investimento de 60 ou 70 milhões de dólares. Um dos investidores é o irmão do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. Outro investidor é o founder e CEO do HubSpot. Então ele está com uns smart money, né? Os investidores legais aí. E está evoluindo o produto pra caramba. Ele posta os updates no Twitter, sai novidade a cada 2, 3 semanas. Tem uma versão nova e o produto melhora a cada dia. Só que tem um problemaço, galera. O Crew AI é linha de comando. E aí um monte de gente que me ouviu falou, pô, Crew AI, fantástico, etc. A hora que a pessoa descobre que é linha de comando, ela quer morrer, né? Porque, putz, grila, chato pra caramba, código, não entendo, nunca escrevi um pedaço de código da vida. E aí eu volto lá no Make da vida, e ele faz assim, só de arrastar e clicar, pô, muito melhor fazer assim, tá? Então, eu tenho usado o Crew AI não para 95% dos casos. Eu tenho usado o Crew AI para 5% dos casos. Porque realmente é mais trabalhoso de fazer. Claro que eu já tenho um agente hoje que faz por mim esse código. Eu não fico escrevendo código, eu não consigo, não tenho nem tempo para ficar escrevendo código.
Mas eu entro no Crew AI, eu tenho mais um prompt cabuloso do que não, peguei a documentação do Crew AI, colei a documentação inteira lá e falo, ó, tô precisando fazer uma rede de agentes que faça isso, isso e isso, que tenha um agente tal, tal e tal, e que conecte nesse serviço. Ele escreve o código todo para mim. Então facilita um pouco, nem sempre dá certo da primeira vez, ele pode dar algum nível de bug e tal, mas é um pouco como eu tenho feito. Que é a vantagem disso, galera? Por que isso é maneiro, incrível? Por que eu, toda vez explode a minha cabeça? Esse gráfico não é meu, é de um cara chamado Andrew Ng. Esse cara criou o DeepLearning.ai, um dos cursos mais legais para inteligência artificial clássica, não para IA generativa, mas para inteligência artificial clássica. E ele apresentou esse gráfico aqui, onde ele mostrou o seguinte: cara, quando você entra no GPT, no caso ele fez uma comparação entre o GPT 3.5, que seria a geração anterior, com o GPT-4, que é a geração atual. Quando você entra nessas ferramentas e faz um pedido, faz uma pergunta, ele acerta ou te entrega uma determinada qualidade. Aqui ele pegou um dos benchmarks, esse Human Eval, são perguntas tipo pergunta de Enem, vários assuntos diferentes. O GPT 3.5 tirou nota 48%, 48 de 100. O GPT-4, respondendo ao mesmo questionário, tirou nota 67%, 67%, 67 de 100. Então, essa era a performance desses LLMs. Aí ele começou a criar redes multiagentes. E aí pode ir lá para o lado direito da lista, você vê que a performance está acima dos 90%, mesmo que você use o GPT 3.5. O que isso significa? Eu sei que está parecendo a coisa mais complexa do mundo, mas eu juro que é simples. Isso significa que, se você cria uma rede com diferentes agentes de GPT-3, você tem um resultado muito melhor que o GPT-4. E agora tem um monte de gente falando, meu Deus, cadê o GPT-5? Quer ter resultado de GPT-5? É só fazer uma rede de agentes de GPT-4. Quando você cria essa possibilidade de refletir sobre o resultado, que é, tá bom, qual é a pergunta? Essa, qual foi a resposta? Essa resposta está respondendo à pergunta que foi feita? Ele já melhora o resultado, ele revisa com base nessa pergunta e entrega um resultado melhor. Quando você usa esse processo para cada agente em um processo, você melhora essa qualidade, tipo assim, de 50% ou 60% para 90%. Não é 100% ainda, não resolve todos os problemas, não vai curar o câncer, não vai resolver a fome no mundo, mas vai entregar um resultado muito melhor. Isso aí não foi eu que inventei, não foi o Andrew Ng que inventou, isso aí é uma técnica chamada Mixture of Experts. Quem olhou um pouquinho mais de perto o DeepSeek deve ter ouvido falar que o DeepSeek usa Mixture of Experts. E o nome é simples, né? É uma mistura de especialistas. Você coloca um monte de agente especialista trabalhando junto, o resultado é muito melhor do que aquele agente atuando sozinho. Tem um monte de coisa mais acadêmica, para quem gosta aí de ver um pouco de pesquisa, esse ChatDev. Os caras criaram uma empresa que resolve problemas e bugs de sistemas, e essa empresa começou a pegar serviço em sites, tipo Rent-A-Coder, tipo Fiverr. Ah, tô com problema de programação. Ela lê o problema, manda para a rede de agentes resolve o problema, posta de volta e ela recebe dinheiro. Tipo, eles já ganharam mais de $50 mil em serviços realizados pela rede de agentes, gastando muito menos do que isso para rodar. Então, é um exemplo que está rodando, está operacional e funcionando. Tem o TransAgents, apesar do nome é Trans de Translation, ele faz tradução. Então, mesma coisa, serviços especializados de tradução. Se eu entrar no GPT agora e falar, traduz esse texto do português para o inglês, ele traduz. Mas ele não vai vir tão bom quanto se eu usar especialistas para traduzir. Agora, especialistas não é necessariamente o humano, mas podem ser agentes especialistas treinados para cada etapa do processo. TransAgents também já está rodando com serviço e pago. E esse terceiro, ele não é aplicável no sentido assim de mercado, de ganhar dinheiro, mas eu acho ele super interessante. Os caras criaram como se fosse um hospital, meteram vários agentes ali dentro. Tem paciente, médico e enfermeiro. E aí eles criam um monte de agente no hospital e deixam os agentes rodando, funcionando. Cara, os agentes começam a brigar, paciente começa a inventar sintoma, médico começa a receitar dipirona, não, mentira. Os enfermeiros entram em greve. Então é muito legal porque eles começam a ter uns comportamentos malucos e inesperados. Inclusive, esse é o grande defeito da rede de agentes. É que se você tenta fazer algo muito ousado, se você tenta dar uma missão muito complexa, muito cheia de variáveis, cara, é muito fácil os seus agentes irem para a Lua. E outro problema é que custa caro. É muito mais caro uma rede de agentes
Caro que eu falo, gente, eu estou falando do uso dos tokens, tá? Não é que você vai pagar uma mensalidade. É que o valor que você vai gastar com os tokens vai aumentar, porque uma única pergunta vai gerar várias interações. Onde é que vocês conseguem ver um pouco disso em funcionamento? Vocês já usaram o Perplexity Pro? Já viram o Perplexity Pro, como é que ele está funcionando? Já sim. Né? Você entra no Perplexity aqui, que é gratuito, você pode trocar aqui para Pro Search, e aí você faz uma pergunta que você faria, né? Qual a possibilidade do preço da ação da NVIDIA continuar subindo? E aí, ao invés dele só te responder, porque o ChatGPT responderia essa parada. Olha que legal que ele faz, ó. Ele quebra a sua pergunta em outras perguntas, ele faz outras pesquisas no próprio Perplexity, então é o processo da reflexão, mostra quais são as fontes que ele usou. Pô, foi muito rápido, mas eu vou mostrar aqui, né? Ó. Aí ele faz uma segunda rodada de perguntas, depois ele pega uma terceira rodada de perguntas, aí ele fala, consegui informações o suficiente. E aí ele te responde, respondeu aqui com o gráfico do NVIDIA, mas meteu aqui a resposta. Essa resposta que a gente está lendo é mais completa que a resposta do Perplexity sozinho. Então ele já está usando aqui o tal do Mixture of Experts, né? Então essa é uma vantagem. Agora, isso custa mais caro para o Perplexity, porque ele teve que rodar aqui vários prompts e, por consequência, vários tokens. Custa mais caro, ele é limitado a 3. Essa Perplexity Pro Search usa o DeepSeek também, então isso ajuda a melhorar a qualidade, porque é um modelo leve e abaixar o preço, mas no fim do dia ele entrega resultado de maior qualidade. Aí, galera, o que é isso na prática, né? Então, olha que legal esse exemplo. Vocês talvez tenham ouvido falar do conceito de indústria 4.0. Indústria 4.0 nada mais é do que dentro da indústria você ter máquinas que vão fazer parte do processo, mas essas máquinas têm sensores. Pode ser sensor de temperatura, pode ser uma balança para medir o peso, pode ser luz para medir reflexão, coloração. Então, você tem inúmeros tipos de sensores. Pressão do ar, força em Newton da batida, do martelo, todos esses dados. Esse aqui, em específico, foi um case num frigorífico. Qual que foi a ideia? Os caras montaram um frigorífico novo, botaram máquinas das mais modernas que tem, legal pra caramba. Aí, várias dessas máquinas cheias de sensores, medindo toda a performance da máquina. Só que é o seguinte, eles não tinham o profissional humano que pudesse analisar esses dados. Até porque, dentro da infra toda do frigorífico, eles tinham umas 8 máquinas, acho que eram 8. 8 máquinas diferentes. Elas eram de fabricantes diferentes, cada uma tinha um manual diferente. Alguma delas era manual só em mandarim, porque veio da China. Outra era máquina alemã, tinha em alemão e tinha em inglês, mas também um manual técnico, cheio de dados complexos. E eles não tinham, que esse é um profissional difícil hoje no mercado, o cientista de dados. O que a gente montou? Um agente especialista para cada máquina. Então, imagina que tinha uma balança que estava mandando os dados para um banco de dados. A gente criou um assistente, lembra lá, né, do ponto de vista técnico da definição, um assistente, onde esse assistente foi abastecido usando RAG, aquela técnica que a gente falou mais cedo, com o manual de operação daquela máquina. E nesse manual de operação, basicamente, tinham os parâmetros definidos. Como que é o funcionamento normal? O que a gente deve esperar dele? Pronto, só isso nesse agente. Agora eu boto 8 agentes diferentes. Esses agentes estão conectados, cada um com uma máquina diferente. E aí cria-se uma rotina, por isso que a gente começa a chamar de agente, porque eles começam a ter uma ação proativa. Esses agentes, a cada 15 minutos, entram no banco de dados da máquina, puxa o que aconteceu nos 15 minutos que acabaram de passar e avalia se aqueles dados estão dentro dos parâmetros de funcionamento da máquina. Como é que ele sabe isso? Usando o modelo de linguagem, usando os parâmetros do manual, ele faz a comparação. Faz isso para as 8 máquinas e roda a cada 15 minutos. Se tiver tudo bem, naquela rodada analisou os dados, está tudo dentro dos parâmetros, o agente não faz nada. Parou, vamos esperar os próximos 15 minutos. Se tiver alguma coisa fora do parâmetro, a gente conectou com o WhatsApp do operador de campo. Então, o engenheiro que fica monitorando e supervisionando o funcionamento das máquinas, além dele usar os métodos tradicionais dele, lá um dashboard, ou escutar o barulho, ele agora tem os agentes trabalhando para ele. Quando vem uma notificação no celular, ele diz, máquina 7 apresentou X% de desvio no parâmetro tal.
Ele vai caminhando até a máquina 7, ou ele loga no painel administrativo da máquina 7 e averigua e verifica. Se tiver tudo bem, pode ser um falso positivo, por exemplo, porque lembra, modelos de linguagem alucinam. Mas se tiver tudo mal, ele descobriu antes, né? Com 15 minutos no máximo de atraso, ele soube que aquela máquina tem problema. Até porque essas empresas grandes, né? Um frigorífico desse cara, dá assim centenas de milhares de reais por hora. Então, não dá para brincar de ficar parado. Então, ele antecipa a manutenção, faz manutenção preventiva e preditiva. Então, esse é um caso usando o Crew AI, usando os assistentes da OpenAI, abastecido com os manuais de parâmetro de funcionamento, não precisando de seres humanos para fazer o trabalho chatérrimo. Imagina, a cada 15 minutos você tem que logar no banco de dados, tem que olhar, sei lá, 20 mil linhas, 100 mil linhas de dados. Não caberia o ser humano. Você ia ter que ter equipes e equipes de pessoas. Agora ele roda sozinho e avisa o maluco, que é o que a gente chama do ser humano no processo, né? Bota o ser humano para fazer a parte que esses agentes, que esses assistentes não vão fazer, que é analisar de fato e tomar uma decisão, qualquer que seja a decisão com parte daquilo. Então, esse é um exemplo de automação. Um outro que eu falo e a galera gosta bastante é a reunião de conselho. Eu queria trazer uns conselheiros para 80/20 para me ajudar nas minhas decisões de estratégia, só que eles estavam muito caros, tinha uns que já tinham morrido há 2.000 anos. Então, não deu, né? O que eu fiz? Criei um assistente diferente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, dentro do meu... Aqui é o meu playground da OpenAI, tá? É aqui que eu crio esses assistentes. Esse último que eu fiz, nem fui eu que fiz esse instrutor de matemática aqui, nem sei de onde veio isso aqui. É porque eu tenho um monte de gente, um monte de sistema, um monte de gente usando. Mas se você olhar na minha lista aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Se você olhar na minha lista aqui, ó, Thomas Davenport, Reid Hoffman, Ethan Mollick, Malcolm Gladwell, Nassim Taleb, Gary Vee, Yuval Harari, Eric Brynjolfsson, Peter Drucker, Eric Schmidt. Então eu fui criando Elton Maio, isso aqui tudo já morreram, ó, Elton Maio, Henri Fayol, Chester Barnard, Max Weber, essa galera toda participou comigo. Ó, live do Serjão, quando eu fui lá no Sacane, eu fiz uma simulação de um lançamento de foguete. Eu fiz aquela piada velha de quinta série, que era Cuba vai lançar um foguete. Aí ele foi fazendo a narração como se fosse Sérgio Sacani falando do lançamento de Cuba, né? Então eu crio esses assistentes todos aqui. Esse aqui é o assistente da minha esposa. Quando eu preciso fazer post no Instagram para ela me pede. Ela jura até hoje que sou eu que faço os textos do post, mas na verdade eu já tenho um assistente que faz isso para mim, né? E aí, quando você cria esses assistentes, eu escolhi aqui o Marvin Minsky, por exemplo, ó. Esse códigozinho aqui, ASST_M, esse é o código do Marvin Minsky. Quando eu escrevo um código, deixa eu ver se eu tenho para mostrar para vocês aqui no Crew AI. Esse aqui é o Playground, só que o da Anthropic, né? Aquele anterior que eu mostrei é o da OpenAI, esse aqui é o da Anthropic. Inclusive, ele mudou de roupa ontem. Atualizaram, deram um banho de loja nele aqui, ele tá um pouquinho diferente o visual. Tem coisa que não tá funcionando muito bem ainda, né? Na UX aqui, mas tudo bem. Deixa eu escrever aqui, Crew AI. Olha lá, Crew AI Bot. Ó. Eu criei esse Crew AI Bot. Aqui eu falei, você vai ajudar o Kenneth a resolver problemas de uso da ferramenta Crew AI. Hoje o Kenneth usa esses comandos para iniciar uma crew. Aí eu meti, galera, um código do start de uma crew. Eu vou falar que é bem simples, eu sei que tem gente que não gosta muito de código, mas é bem direto ao assunto, ele faz isso. Aí aqui, ó, segue a documentação oficial da Crew AI. Galera, entrei lá, juro para vocês, Ctrl+C, lembra os prompt cabuloso, né? Ctrl+C, Ctrl+V na documentação da Crew AI, tá toda aqui. Peraí que vai demorar um pouquinho, mas vai chegar no fim uma hora. Pela sua barrinha ali vai demorar muito. Não, mas é porque eu já usei, Estevão, ela para fazer um monte de crew. E eu vou deixar salvo porque eu quero ter histórico, né? Aperta o Ctrl A. Eu ia apertar se eu apertar Tab, ele vai pular para o próximo, ó. Pronto, Tab, foi pro próximo. Aperta o Ctrl A. Ctrl A, Ctrl All, Select All. Fechou. Mas era só para, na verdade, era um efeito dramático só para mostrar, Léo, que é coisa pra caramba, sabe? Cabe muita coisa. A janela de contexto do Claude ou do Gemini mais ainda, cabe coisa pra cacete. Aí eu terminei aqui, eu mandei assim, ó. Agora o Kenneth vai fazer algumas perguntas ou colar trechos de código e espera que você responda com orientações específicas. Se ele colar uma mensagem de erro, tente ajudar a debugar o problema. Se ele falar algo que você não saiba como responder, só responde que você não sabe. Essa aqui eu nunca consegui que o Claude me respondesse que ele não sabe, né? Ele finge que sabe de tudo. Aí o código continua dando ele e fala, não, tá tudo ótimo. Aquela coisa assim. Cara, aí eu falei, fiz esse código muito... Desculpa. Aí o Claude me respondeu, fiz esse código muito simples. Aí ele colou o código aqui do agente.
Aí eu falei, não deu certo. A única resposta que eu recebi foi essa. Gente, isso aqui é o que não? Interagindo, rodando o código aqui no terminal, jogando de volta para o agente. Parece que o agente não está processando corretamente. Vou atualizar o código. Cara, e aí aqui é o que eu fiz 1.500.000 vezes. Como é que eu botei a minha primeira crew de pé? Depois do tutorial, vai ter um tutorial lá, beleza, fácil. Cara, 100% integrado por aqui. 100% atualizando o código, até uma hora que ele funcionou. Eu acho que eu falo, deixa eu ver assim, agora funcionou? Peraí, agora... Ah lá. Excelente, funcionou. Tem que elogiar e agradecer o robô, né? Para depois, na época da Skynet, ele matar a gente depois. Aí eu falei, pô, legal. Agora eu quero evoluir esse código para fazer um trabalho envolvendo usar duas LLMs diferentes na mesma crew. Para isso eu quero dois agentes especialistas em resumo, lembra que eu estava fazendo isso para o livro, com o GPT-4o Mini da OpenAI e outro com o Claude 5 Sonnet e a data do Sonnet da Anthropic. E ao final mostra um resumo feito para cada um dos agentes para que eu possa ler e comparar. Para isso, eu sei que você vai precisar instalar mais componentes, eu quero que você me fale o que eu preciso. Galera, aí eu vim aqui, colei a documentação do Claude, porque o da OpenAI eu já tinha colado, colei a documentação do Claude inteira aqui. Beleza, colei, vou apertar um tab de novo, né, para ele já ir para o próximo. Aí ele falou, entendi sua solicitação, vou te fornecer o código. Aí ele meteu o código dos dois LLMs aqui, código completo. Aí eu, excelente, agora eu quero fazer mais um agente, esse agora usando o Gemini do Google. Colei o bendito do código do Gemini do Google. Aí ele, claro, deixa comigo, vou acrescentar o Gemini também. Botou, fez o código inteiro do Gemini. Então, é um trabalho interativo. Ou iterativo. Eu vou a cada nova missão, eu vou acrescentando e vou escopando. Aí aqui eu falei, ó, excelente, agora eu quero dar uma guinada no escopo do projeto. Agora eu vou querer que você leia o arquivo pergunta.txt e que os agentes e tasks fossem especialistas em responder perguntas. Quero que você mude a descrição, a meta, a backstory, que tudo é o contexto do agente, mantendo os três agentes. Aí ele me ensinou como é que eu criava um arquivo. E aí é legal porque eu tenho esse arquivo no meu computador, que chama pergunta, obviamente é a pergunta que eu quero fazer. Eu aperto vai, ele sai executando. Em cima disso, ele vai responder a bendita daquela pergunta. Então, galera, é muito mais chato e muito mais trabalhoso de fazer, por isso que toda vez que alguém me fala assim, pô, que não, eu quero fazer uma crew, eu já respondo, tem certeza? Né? Porque vai dar trabalho, você vai ter que se aventurar no código. Bom, isso era o que eu tinha preparado de slide para hoje. Agora a gente vai mais para um bate-papo e um mão na massa aí, dentro dessa primeira hora. Deixa eu fechar aqui. Então, esse é um pouco do que eu tenho feito aqui. De novo, 95% dos problemas, Make e N8N. 5% dos problemas, pulo para Crew AI. O que eu já achei mais visual? Tem uma ferramenta que dá para fazer as redes de agentes um pouco mais visual. Ela é paga, ela não é barata, é tipo $50, R$49,90 por mês, dólares, né? Ela já custa um pouco mais cara, mas é a Dust.tt. Então, se alguém quiser se explorar, se aventurar numa rede multi-agentes um pouco mais visual, a Dust.tt pode ser uma alternativa. Galera, agora eu quero devolver a bola para vocês. Agora, perguntas. Vai lá, conversa, perguntem, abram o coração, a cabeça. Difícil? Difícil até onde começar a perguntar. Desanima um pouco, cara? Você acha? Ser tudo isso de código e tal? Não. É que, assim, sai um pouco do que a gente usa no dia a dia, então fica mais difícil de elaborar. Tá, como é que eu vou... De onde eu vou tirar uma pergunta? É só isso. Mas eu já abri o Dust que você mandou aqui para dar uma olhada. Eu tenho falado, Estevão, que é assim, cara. A maioria das pessoas que me pede para fazer uma rede multi-agentes termina que precisava fazer uma automação de 3 etapas no Make. Sabe? Então, eu acho que essa é talvez a minha orientação mais importante do dia, assim. Você não vai resolver todos os seus problemas com uma rede multi-agentes. A rede multi-agentes vai custar mais caro para executar. Você vai ter menos controle dos resultados. Inclusive, lá no MIT foi a pergunta que a professora me fez. Ela falou assim, Kenneth, mas se você bota um monte de agente, você perde o controle total. Eu falei assim, exatamente. Eu sou especialista em perder o controle, porque é isso que eu quero. Eu não quero controlar. Eu quero saber o que os malucos, igual o exemplo que eu dei lá do... É igual um chefe de uma empresa, né? Eu não quero controlar meus funcionários, eu quero ver exatamente o que meus funcionários vão trazer que eu não faria, né? Boa, velho. É isso aí, cara. Exatamente é isso que eu quero. Então ele é mais exploratório, né?
Agora, tem que estar disposto a pagar um pouquinho mais de token. Eu confesso para vocês, não é muito não, viu? Ainda mais agora com o GPT-4 Mini tendo ficado tão barato. Eu, no Claude, eu uso o Sonnet quando é um negócio mais parrudo, mas para as coisas mais básicas tem o Haiku lá, que é levinho. Então tem modelo muito barato. E tem o DeepSeek, né? Eu ainda não tenho o DeepSeek em produção em nenhuma, mas eu, como eu falei mais cedo lá para você, eu tô quase convencendo o cliente. A hora que ele topar o compliance, a gente bota. E esse DeepSeek que você quer usar é o DeepSeek lá na China mesmo ou pegar o open source deles? Não, open source. Então... O que acontece, Rizzo? A gente, sempre que começa o desenvolvimento, começa com a OpenAI, porque é tudo muito prático, é tudo muito fácil, bota uns créditos lá e sai rodando. Agora, quando entra em produção, para esses casos de uso mais pesadinhos, aí gasta token pra cacete, começa a ficar mais caro. E as empresas, como estão meio que explorando, isso ainda é tudo meio... tá iniciando. Só para vocês saberem, gente, não tem bibliografia sobre isso, tá? Não tem um livro, nem o meu. O meu livro não fala, aperte tal botão para você usar. E, inclusive, eu quero fazer uma super recomendação para vocês. Lembra que eu falei que eu gosto dos brasileiros? Cara, tem um brasileiro chamado Sandeco no YouTube que explica código do Crew AI. Não de um jeito difícil, pelo contrário, de um jeito fácil de você usar. Para não desenvolvedores. Exatamente. E ele ainda disponibiliza, quando ele faz um exemplo, 100% do código. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, você bota no seu computador ou usa aquele Google Notebook e você mesmo roda. Eu vou colocar o link do canal dele aqui. Eu acho que é um cara, para quem não morreu do coração, né? O Sandeco talvez seja um caminho legal para você abraçar a escrita de código aí. É esse cara aqui, gente boníssima. Ele tem um grupo também aberto, faz parte lá do canal dele, só da galera que tá mexendo com Crew AI, então também é um lugar onde eu aprendo pra caramba. Alguém abriu o microfone, hein? É o Antônio. Ele é estéreo, ele falou pra gente, por isso que ele tem duas. Não é estéreo, é estéreo, né? Ele tem duas aí pra falar com a gente. Mas, Kenan, e o que você vê na prática, então, de usos assim, lógico, né? Eu li seu livro, a gente conversa bastante sobre o tema, e no futuro a gente até acha que vai ter a empresa de uma pessoa só, né? Que você vai ter uma empresa que vai ser uma rede de agentes, vai ter um humano no loop coordenando a empresa inteira, vai ter um agente de financeiro, vai ter um agente de RH, sei lá, né? Que vai contratar outros agentes. Mas uso prático hoje, beleza, você usou para fazer seu livro. O que mais que você acredita que com a tecnologia atual, não é para o mês que vem, não é para o ano que vem, é interessante fazer que o resultado fica melhor, porque não só melhora o resultado, né, mas com menos esforço. Porque eu falo assim, beleza, se eu quiser fazer um texto para o meu blog e fazer ele ficar incrível, eu posso usar uma rede agente de AI, que um vai fazer, o outro vai revisar. Legal, isso daria um puta trabalho e eu acho que o meu texto ficaria pouca coisa melhor do que se eu fizesse em uma só e eu desse uma revisada no final. Quais são as coisas que você acha que vale o trabalho de montar uma rede de AI hoje e que faz sentido esse investimento de tempo, de mais tokens e tal? Cara, eu acho que a resposta fácil é falar depende, no sentido de depende do que você faz todo dia e o que você faz todo dia que você repete demais. Então, se você tiver um trampo, uma atividade do seu trabalho, que você faz uma vez na vida, outra na morte, definitivamente não vale o trabalho. Então, sei lá, você escreve um conteúdo por mês por seu blog. É mais fácil, quando chegar na época de escrever esse conteúdo, fazer aquele slide que eu mostrei lá, mistura de ferramentas, né? Inclusive, é assim que eu escrevo os meus conteúdos. Eu faço na mistura de ferramentas. Na mão mesmo, né? Texto, resposta para jornalista, acho que eu mostrei no outro vídeo lá como é que eu fazia. Agora, cara, quando você começa a ter repetição, Estevão, que eu acho que talvez você não tenha tanto no seu dia a dia, né? Quando você tem trampo de repetição, aí é muito útil, cara. Então, assim, eu já vi gente escrever conteúdo. Pode ser o post de blog, pode ser a legenda de post para o Instagram. Para a galera que vai para brainstorming, é muito legal você dar o briefing e deixar a rede dar uma explodida naquelas ideias e depois você pedir o resumo final. Fica muito melhor do que você entrar no Gemini e falar assim, me dá umas ideias aí de estratégia para uma imobiliária. Então, seguir o briefing para transformar a resposta. O Diego, acho que não está na call aqui hoje, mas ele já está fazendo a automação do trabalho de fazer o conteúdo, subir no Meta Ads, dar dinheirinho para fazer o anúncio e pausar se a performance estiver abaixo de um parâmetro.
Cara, Diego, qual é o Diego esse? o Diego Monteiro. Tá, Diego Monteiro. Exato. Então, só que ele usa N8N. Porque, de novo, ele não está indo para essa rede aberta, né? Vamos chamar assim, mais criativa. Ele está indo para realmente automatizar uma tarefa repetitiva. Daria para dizer o seguinte, então, se você quer ou tem uma tarefa de repetição e você precisa de um resultado com uma qualidade superior ao que o seu modelo está te entregando, você usaria a rede. Então, trabalho de repetição, qualidade de mais excelência. Exatamente, muito bom jeito de organizar o pensamento, é isso aí. Já quero usar o GPT-5, né? Inclusive, eu acho que eu comentei mais cedo. Outra coisa muito legal é, se você for fazer essas conferências, sempre usa um LLM para criticar o outro, né? Não coloca o GPT-4 para criticar o GPT-4. Ele até vai funcionar, mas fica muito melhor quando você usa dois diferentes. E aí, um pouco da metáfora que eu uso na minha cabeça é assim, é como se você tivesse dois alunos muito inteligentes, só que um estudou história, outro estudou geografia. Quando você põe os dois juntos, você pega o melhor dos dois, ele fica melhor que os dois, sabe? Você consegue dar um upgrade de nível assim. Então, usar LLMs diferentes, e aí é impossível não fazer as metáforas com o ser humano, você vai ter esse tipo de benefício também. Legal. Cara, eu tenho outros cases, outras histórias, né? Então, lá, o que faz suporte a vendas, né, cara? Você cria a rede para pesquisar no CRM o histórico de atendimento daquele cliente. Outro CRM que acessa o site dele para saber o que a empresa faz. O próprio Crew AI tem um exemplo bem bacana que ele faz de meeting prep, preparação de reunião. E esse está com o código disponível lá. Então, cara, quando você faz uma reunião, você bota o invite, o e-mail da pessoa. O que ele fez? Um agente que entra no calendário dele, vê quais são as reuniões do dia. Então, ele roda todo dia de manhã. Aí ele pega pelo e-mail do maluco que vai dar na reunião e pela descrição que ficou no calendário do evento, ele fez um agente que vai no Google, faz uma pesquisa sobre o nome daquela empresa, vai no Google Notícias, pega as notícias mais recentes, faz um sumário / resumo e manda o resumo para ele por WhatsApp. Então, ele de manhã, ele já tem um WhatsApp só com o que ele pode levar de informação sobre o próprio cliente que ele vai atender. Essa eu achei, por exemplo, uma aplicação super legal, né? E ele está num desafio, como a empresa está em crescimento, aqueles blitzscaling assim, ele faz muita reunião por dia, então ele não estava tendo tempo de fazer essa apuração toda manual. E aí é algo que para ele é importante que fique muito bom, né? E que ele chegue falando algo diferente, né? Que ele chega, às vezes ele falou que quando ele conversa com uma empresa maior, ele fala coisas da empresa que as próprias pessoas da empresa não sabem, cara. Porque simplesmente ele fez uma busca no Google News, né? Então, acho que ele pega trends do Twitter, pesquisa no Twitter também. Ele bolou uma sistemática legal para fazer essa preparação para a reunião. Foi um outro exemplo que eu achei bacana. E, de novo, né? Quando você está pesquisando sobre uma empresa, você não sabe o que você pesquisar antes de você começar a pesquisar. Então, é legal. Outra pergunta. Ela explodir. Fala aí. Você falou que você tem usado mais o Flávio pediu para ler a pergunta dele, então deixa eu ler a pergunta dele. Ele tá na balada, né? Estou numa balada aqui na Nicarágua, muito barulho para falar. Que não meu sonho criar um agente para produzir vídeos e publicar em canais dark do YouTube enquanto estou nas baladas pelo mundo. Já consigo criar? Cara, Flavião, tem um problema ainda para mim, que a penúltima etapa. Cara, publicar no YouTube, sussa. Parte inicial, pesquisar sobre qual assunto falar, estabelecer ali um roteiro, temas, palavras, escrito, tudo muito fácil. Agora, a composição do vídeo, cara, é a parte que eu ainda não sei resolver, sabe? Eu tenho um ponto. Vai lá, canta a bola aí. Tá chegando, acho que não seria hoje, mas o Google tá liberando como é que é a ferramenta de criação de vídeo dele? Vera, esqueci o nome agora. Não, Sora é o da OpenAI, o dele não, é o do Google. Não. Começa com V. VF. Não, essa daí VF é de criar imagem, tô falando de criar o vídeo mesmo. Então, o vídeo é esse aí, VF, não tá liberado ainda, tô na fila. VF. Bom, mas não é outra. Peraí. É que eu tô só com a mão esquerda, eu não consigo googlar agora aqui. Véu. Tá. O Google vai liberar o VEL 2, o YouTube vai liberar o VEL 2 para os creators, ele tá fazendo aquele esquema que ele tá liberando em batches, sabe? Mas todos os creators vão ter acesso no YouTube ao VEL 2. Então, talvez essa seja a solução. Ele não vai ficar um vídeo verdade, mas é para short, hein? É para short. Exato, mas eu não sei. Aí, Flávio, mas vamos lá, manda aí no chat.
Você quer fazer vídeo grande ou você tá querendo fazer vídeos para short mesmo? Para short vai ter esse VO2. Mas, cara, até eu penso o seguinte, galera. Um vídeo longo nada mais é do que um monte de vídeo curto, né? Assim, no fim do dia, se tiver uma solução que faz curto, porque, por exemplo, tem gente que reclama que usa lá o Runway, por exemplo, faz 7 segundos, usa aquele, como que é o chinês que tá fazendo o text to vídeo também? É Bling. Bling eu não usei, eu usei um que acho que é Luma AI. Então, cara, ele faz o trecho curto, só que realmente a composição ficar uma história decente, eu não consigo. Eu usei o LTX, ele faz vídeos longos, só que custa caro. Aí ele gera assim, para uma... Ele gera 5 cenas, 30 takes cada cena. Você vai mudar uma coisinha, ele gasta segundo. Então ele é muito caro ainda. LTX Studio. Eu já fiz vários vídeos. Ô, Flávio, o que o Kenan falou é que tem para fazer o processo inteiro. Só essa parte que a gente estava discutindo é que não tem. Agora, ele está perguntando o seguinte: ele quer que eu publique o vídeo já com o SEO certinho. Mas, Flávio, aí é muito fácil. Aí é Make N8N, cara. Se você tiver a parte do meio que faz o vídeo, tá? É a parte que eu não achei nada que resolva. A gente te arriscou dar umas ferramentas aqui, mas tem que dar uma testada. Agora, cara, fazer o SEO do vídeo é a coisa mais fácil do mundo. Conecta na API do VidIQ ou do TubeBuddy lá, puxa o volume de palavras-chave, funciona também. Ele faz busca no Google. Cara, tudo que você consegue fazer do seu computador, você consegue fazer o agente fazer. Tudo que você mexe... Kennedy, então, se ele fizer, se ele conseguir ser o humano no loop, que só faz o vídeo, o resto faria sozinho. Faz um fluxo até o vídeo, produz o vídeo com todas aquelas informações e sobe o vídeo no seu fluxo. Na verdade, dá para usar o InVideo. É que também precisa ter ali um discernimento de ver as imagens, mas ele faz. Você bota o texto, ele joga um monte de imagem lá. Ele acerta bastante, mas não dá para confiar 100%. É verdade, tem um que o Antônio, aquela que você usou, até que você me mandou, que você pediu para ela fazer um vídeo do meu site. Qual que era? É o clipe, esqueci o nome, clipe alguma coisa aí. O que ela faz, o que não? Ele pegou o link do meu site de treinamento, jogou nessa ferramenta e ela pega banco de imagens que tenha mais a ver com a frase que você está falando. Então ela vai criando, ela emenda certinho. Mas de novo, e até para responder aqui para Tati, cara, isso aí no pitch da startup é do caralho. Não, a nossa ferramenta pega as palavras-chave, vai no banco de imagens. Bicho, o vídeo ficou uma bosta. Então, acho que esse que é o problema, né? Depende da qualidade que o Flávio quer. Se ele quiser um vídeo com um monte de imagem de banco... Eu já fiz meu vídeo. Tá melhor do que o vídeo que o Flávio faz? Essa é a primeira pergunta. Porque lá na 8020, Tati, os clientes são muito chatos. Nossa, não, tá então, mas espera, né? Ele tá falando aí Canal Dark, uma história. Eu tô pensando assim, uma historinha, alguma coisa assim. Né? Um Canal Dark no YouTube, é isso, Flávio? Fala aí. Escreve aí. O dele é Canal Dark. Ele tá na balada, ele não pode falar. Canal Dark, não, escreve. Pra historinha no Canal Dark, o InVideo atende, é óbvio que você vai ter que ver e mudar uma outra imagem que faça mais sentido. Mas eu já fiz vários testes e ficou muito próximo. Que legal. O CapCut faz também, mas aqui no Brasil não. Eu já tentei usar por VPN e não rolou. O que eu ia completar a frase era só dizer o seguinte, cara, os meus clientes são muito exigentes, eu falei errado a palavra mais cedo ali. Então, eu não consigo entregar nada pior do que eu estou fazendo manualmente com o ser humano no processo. Agora, a partir do momento que empata ou melhora, cara, sensacional, aí a gente abraça. Então tem que ver isso mesmo. Flávio, o InVideo vai atender o nível de qualidade que você quer? Tá igual ou melhor? Abraça. Agora, não tá, não dá, né? Então, cara, com certeza, Flávio, pode ir pro Make N8N, você vai resolver essa parada inteira. Se você tá falando que você já tem a parte de produzir o vídeo aí, cara, é muito, muito simples. Postar o vídeo no YouTube, fazer o SEO, preencher os dados todos, sussa. O YouTube tem a API V3 lá, tá perfeita. Você publica com todas Kelly, agora a minha pergunta, que eu substituí pela do Flávio lá depois. Vai lá. Você falou que hoje você usa mais o Claude do que os outros, né? Assim, que é o que você mais gosta. Eu fiz isso há muito tempo atrás, né? Você já vem lá no grupo que eu sou viciado do Google, do AI Studio. E você já chegou... Primeira pergunta é o que te fez achar, o que o Claude está te entregando? Qual é o ponto específico? É a qualidade da resposta? É um prompt mais simples? O que o Claude te ganhou? E se você já chegou a comparar com esse último do AI Studio que saiu, que é o 2.0...
como é que é o... Não é o Pro Experimental, é o Thinking Experimental, que é o que ele dá aquele timing de como é que é? Quando ele faz vários processos de pensamento, esqueci o nome agora técnico para isso. É o... Think ou racionalizar, né? Mas ele tem um nome quando ele faz esse de quebrar, eu esqueci o nome agora, enfim. O que te fez gostar mais do Claude? Cara, a primeira hora que libera um modelo que dá para eu usar, principalmente esses web, que é mais prático, eu boto o meu prompt de responder jornalista e testo na hora. O que o Claude é mais legal para mim, Estevão? Quando sai a resposta, eu leio e falo, caceta, cara, eu ia responder exatamente assim? Esse é o meu teste. Então, hoje o Claude está mais legal. O DeepSeek ficou muito bom e o Qwen 2 não gostei. Gemini 2.0 melhorou pra caramba em relação ao 1.5, mas eu ainda acho do Claude melhor. Mas de verdade, é muito sutil, cara. Muito, é sutil. Eu não acho que esse é o fator crítico. É só que se você não tivesse o Claude, não ia fazer tanta diferença. Você fala, qual seria o segundo seu? Às vezes o Claude sai do ar, pô. Então, o GPT-4 e o Gemini, eu sempre tô com eles de outra aba, né? Eu vejo, às vezes, o Antônio fala ali no grupo, o GPT tá fora para mais alguém, né? Toda vez que tá fora, cara, eu tenho... Né? E você costuma testar, fazer tipo, vou responder o jornalista. Você manda em todos e escolhe qual é a melhor resposta. Não, hoje em dia eu já vou no Claude, já tô com o prompt salvo e já faço lá. Mas quando sai um modelo novo, eu simulo. Aí você volta o teste. Tá mais legal, exato. Tá. Saquei. Mas a diferença é bem pequena, então. A diferença eu acho muito sutil, cara. De verdade, eu fiquei muito feliz com os relatos do Grok 3, porque se entrar mais o Grok 3 na lista desse que eu chamo do estado da arte, cara, vai ser mais uma alternativa maneira. É que o Grok 3 tem a coisa que é só, se eu não me engano, ainda só para quem assina a conta do Twitter, né? Do X. Mas, cara, se ele for bom, velho, começa a compensar, né? Então eu não deixo fora. O meu problema com o Grok é o que eu mandei lá no grupo, né? O Elon Musk prometendo, dizendo que é muito melhor que os outros, só por enquanto. Exato. Assim como ele há 10 anos promete que esse ano sai o carro autônomo. Então eu só vou acreditar o dia que eu ver benchmark de terceiros. Também acho importante, sim. Mas eu até assim, Estevão, desse ponto de vista, aquele benchmark que ele mostrou que ele bateu 1.400 não é dele, não. Só que o problema é que ele pode ter treinado o modelo para o benchmark. E aí você fica bom ali, mas o modelo fica imbecil para outras perguntas de mesmo nível. Diz que o legal do Grok, pelo menos a intenção do Musk, é que ele seja o menos censurado. Tanto que eu acho que isso moveu o ponteiro com o GPT, com a OpenAI, que ela tirou restrições do dela. Você ficou sabendo disso? Não vi. Ela tirou um monte de restrições que tinha, deixou só como restrição coisas que são ilegais. Tanto que antes, qualquer coisinha que você perguntava, se tinha sexualidade e tal, ela bloqueava, né? Agora não, ela tirou e eu acho que isso já tem a ver com o Grok. Pode ser mesmo. Eu adoro essa pressão, né, cara? O DeepSeek foi talvez a coisa mais maneira que apareceu para botar todo mundo para se mexer, né? E eu espero, como consumidor, é o que eu brinquei no grupo lá, eu não estou investindo em ações da NVIDIA, então não estou nem aí. O que eu quero é que fique mais barato, né? Ficar melhor e mais barato, vamos compor, né? Ficando melhor e mais barato. Galera, que mais? Alguém tem mais algum caso de uso, alguma dor, alguma coisa que pensou em automatizar? Porque eu acho que o Flávio falou antes de eu te jogar a palavra, o Flávio falou uma coisa que não tem, que é, as pessoas falam assim, eu quero a gente que faça tudo. Isso é todo dia, 8 pessoas aparecem no meu Instagram pedindo isso. Não tem solução pronta que faz tudo, cara. Não tem. Aliás, não tem assim, eu não conheci, vai que tem e não me falaram. Mas, com o Make da vida, você consegue amarrar e aí dá para fazer tudo. Dá mesmo, assim, fica na mão. Fala aí, Arnon. E aí, pessoal? Boa noite. Eu cheguei atrasado aí no meio do negócio, não peguei tudo que foi falado antes. O meu caso é muito mais simples, ou que não. Eu não sei o que é a solução, eu queria criar meio que um atendente de WhatsApp, com as informações que eu passar para ele, entendeu? É somente aquilo que eu passar para ele. Aí até poderia fazer alguma automação lá no Make de quando fugisse muito da conversa, ele me notificasse no WhatsApp, entendeu? Aí eu não sei aonde que eu estruturo isso, porque eu nunca mexi nessa plataforma, na plataforma da OpenAI para criar um agente. Eu imagino que seja um agente só, né, que é para criar. É um agente só. Bicho, é sério mesmo, vamos fazer em 15 segundos aqui, só para a gente bater algum tipo de recorde, ó. Deixa eu abrir de novo. Deixa
Peraí, que não, acho que sua tela, sua tela não estava aparecendo. Demorou um pouquinho, né? Agora abriu? Foi. Abriu. Cara, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Assistants, vai vir nessa lista, vai colocar Create Assistant, colocar o nome do seu assistente de atendimento no WhatsApp. Você é um atendente muito atencioso que vai responder as dúvidas do cliente sobre comprar guitarra na minha empresa. Aí você escolhe o modelo. Eu sugiro botar o Mini, que é baratinho e muito eficiente. Vem aqui no File Search, Files, Upload. Escolhe o arquivo onde você escreveu todas as instruções específicas que você empresa, do que for. Se for muito grande, porque se for pequeno, você pode pôr aqui, ó, no System Instruction, ó. Cabe coisa pra caramba aqui, cabe 8.000 tokens. Então, dá para escrever por aqui também. E tá pronto, cara, acabou. Não precisa nem clicar no salvar. Aí você pode testar ele aqui. Oi, quero comprar uma guitarra Gibson. Ainda existe essa? Claro. E aí você testa se ficou legal aqui ou não. Vai atualizando o prompt aqui do lado, né? Vai melhorando, tirando, mexendo no arquivo e tudo mais. A hora que ele estiver prontinho, esse códigozinho aqui você copia e cola lá no Make. Então, maravilha. Para o WhatsApp, a galera me fala que prefere o N8N, cara, para fazer integração com o WhatsApp. Porque o que acontece? Você tem dois caminhos de fazer integração com o WhatsApp. Não sei se você sabe, né? Tem a oficial e tem a paralela. No Brasil, você já sabe qual que a gente gosta mais, né? Então, tem um negócio chamado Evolution API, que você consegue configurar no N8N. E aí, o que você faz, cara? Sabe quando você vai usar o WhatsApp Web, que você bate o QR Code? Você bate o QR Code, só que no seu sistema. E aí ele vira um WhatsApp Web rodando pelo Evolution. Então você consegue do N8N integrar com o WhatsApp, e aí você não precisa ficar pagando a meta. Porque se você integra com o WhatsApp e você manda uma mensagem para alguém, a meta te cobra por mensagem, né? Então isso gera um custo adicional chato pra caramba. Com o Evolution dentro do N8N, você resolve essa parada. Caramba, são duas ferramentas que eu nunca usei. N8N nunca usei e esse Evolution também não sei. Cara, nem... é o seguinte, a primeira vez que você olhar para o N8N vai parecer a coisa mais bizarra do mundo. Mas no fim do dia, deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Ele é visualmente, pelo visto, ele é uma ferramenta visual, igual o Make, né? Exatamente, velho. Cara, não, e se você já mexe com o Make, tá bom, você já sabe fazer N8N. É isso aqui, ó. Print do N8N, esse aqui. Beleza. Então cria os fluxos e joga para lá. Gente, vou aproveitar então. Eu tô aqui com umas buchas para resolver. Não, muito obrigado mais uma vez aí dividindo. Eu sei o quanto custa uma hora do seu tempo, então eu sei quanto que vale para a gente estar com a palestra de graça sua aí. Obrigado aí pelo tempo, galera. Mas para mim, Estevão, sobre essa parte, é só pra, antes de você sair, é só falar, cara, é o senso de comunidade, né? Eu acho que a gente aprende coisa pra caramba junto. Várias coisas que eu descubro por esse grupo que a gente tá. Então, eu acho que essa troca é muito maneira, né, cara? Então, até, Antônio, você não quer, cara, eu não sei se vai ficar na gravação, botar o link do grupo pra galera que estiver assistindo a gravação, de repente quiser entrar depois, mas eu acho que é esse senso de bicho. Eu tô tentando contribuir com as paradas que eu aprendi, adoro quando vocês contribuem também. Mas sabe o que a gente podia fazer, que é uma coisa que o Flávio, que acho que já não sei se ele tá indo, ou o Antônio poderiam fazer, era criar um canal do YouTube do grupo, e aí começar a subir esses papos lá pro YouTube do grupo. Já temos 2 vídeos. Tem um podcast no Spotify também, que quem quiser escutar no carro, que não dá para ver no YouTube. Tá valendo. Já temos 2 vídeos já do grupo. Massa demais, cara. E quem Beleza, quiser... eu converto para MP3 põe no Spotify, porque eu acho que é legal também, porque o Spotify ele só cobra para música, para podcast é de graça. Show de bola. E aí eu acho que se a gente criar essa cultura, né, cara, quem for explorando, sei lá, o Arnon vai meter a mão lá no N8N, porra, vai aprender que, na verdade, tem um outro jeito mais legal, blá, blá. Cara, vai trocando. Daqui a um tempo o Flávio implementa aí o que você falou e mostra um vídeo, como que você publica, fluxo para publicação de vídeos em canal Dark no YouTube. E mostra o passo a passo. Cara, bacana, bacana. Vai ser já sem censura então mesmo, né, o canal do YouTube, é isso? Eu colocaria, seguiria o mesmo nome, né? Tá bom, então. Já pus no grupo aqui, o Kennedy, o endereço do chat. Só que a gente usou AI em inglês, então teria que ser AI sem censura.
Ou eu troco no grupo do WhatsApp aqui também, boto IA no grupo aqui. Troca que eu copio e colo. Que nem falou o Kenneth. Boa. Galera, valeu pela participação, valeu pelas perguntas. Se quiserem perguntar mais e coisa agora, eu acho que é assim, né, Antônio? Igual quando eu fiz aquele dos prompts, vocês começaram a fazer umas perguntas mais difíceis. Faz a mesma coisa. Valeu, Estevão. Agora que vocês estão falando, agora vocês estão vendo um pouquinho mais o escopo para onde manda a pergunta mais difícil ali no grupo. Eu quero automatizar posts do Instagram. Eu estou trabalhando muito, estou repetindo muito processo. E eu saio do Cloud, aí eu vou gerar a imagem, depois eu gero o vídeo, depois eu exporto, aí eu monto, aí eu crio a thumbnail, aí eu gero a palavra para ter o gancho. Eu fico assim, usando 8 ferramentas para fazer um post de 20 segundos. Ok, então não é questão do tamanho do post, mas dentro do vídeo. Mas o meu processo aqui é bem lento e para o canal de YouTube também. De tudo que você falou, só a parte do vídeo, igual eu respondi o Flávio. Eu acho que essa não está muito resolvida. Mas o Estevão bem disse, você pode fazer um processo no Make, onde você vai ser parte do processo. E aí você starta ele ali, ele vai fazendo, você faz, e ele tira os thumbs, você pode pedir para ele tirar 10 thumbs do vídeo e você escolher o thumb. Tem várias interações bem legais que já são nativas da ferramenta. E postar efetivamente, que é realmente lá no Instagram, sossegado também, já tem a integração pronta para fazer isso. Dá para fazer miséria, como o pessoal diz. Tem tutorial que você possa me passar de alguém, tipo, o Sandeco fala disso, alguém que fale mais Instagram. Tem que ser, mais... mas o Sandeco tem um vídeo que ele fez post no Instagram, bem específico, assim, sabe? Eu vou lá procurar. Só que foi usando o Crew AI. Eu acho que para o seu processo, pelo que você está me contando, você não tem que ir para o Crew AI, você tem que ir para o Make. Então é melhor achar um maluco brasileiro falando de Make. Eu acho que vai ser mais jogo do que o Sandeco. Manda o link do Make para põe no grupo aqui no chat, por favor. Tá legal. O Antônio tá na rataria, cara. Tá postando vídeo lá só com o bonequinho dele lá embaixo, o react das coisas, cara. Não, tem mais ainda. Eu toda semana sou denunciado. Por causa de plágio? Do quê? Não sei, não faço nada de errado. Eu faço tudo que pode fazer. Eu já sei porque você está sendo denunciado. Hã? Eu já sei porque você está sendo denunciado. O quê? Provavelmente os vídeos que você pegou do Remix, um deles era de alguma coisa grande, porque eles estão derrubando vários canais no Facebook, por exemplo, Disney, MGM, alguma imagem de algum vídeo, tinha algum segundo, e aí tá barrando. Você ainda está sendo denunciado. Um cara perdeu um canal que ele tinha com 7 milhões de seguidores. De uma live que ele usou um pedacinho do vídeo da Disney e ele nem sabia que a live ficava lá no Facebook. Mas eu troco o áudio, às vezes eu tiro, não faz sentido. É imagem, o áudio é livre, é imagem. Mas, ó, vou falar o seguinte, Antônio. Eu não conheço ninguém na face desse planeta que foi mais... que o Flavião, cara. Puxa o Flávio, velho. Que ele tem uma experiência do cacete com esses canal dark, com conteúdo. Já vi canal gigante dele ser derrubado, já vi canal recuperado. Vale falar. Eu tenho uma coisa que eu faço errado, que eu vou parar de fazer, que eu acho que é isso, não é nem questão de direito autoral. Toda vez que eu posto, olha que legal, esse meu post chegou a 5, 6 milhões, olha que bacana, estamos crescendo 200 seguidores por dia, não dá 2 dias, cai, pum. É isso, então autopromoção não é muito legal. Quanto mais quieto eu fico e menos eu posto, é melhor. Olha só. Ok, não, tem uma dúvida. Te manda. Eu tenho um curso e a pessoa do curso, óbvio que ela já está desenvolvendo vários agentes que ela quer parar de vender curso e vender isso, né? Obviamente. Mas ele já liberou e eu queria saber se isso é um agente. Quando eu entro lá no chat, ele me deu um link que eu cliquei e agora toda vez que eu entro no meu chat GPT aparece aqui do lado esquerdo. Isso daí é um agente ou um assistente? É um assistente e chama GPTs com Szinho pequeno, né? Esse é um. Não, ele pôs o nome dele, na verdade, né? Eu sei, mas digo, essa funcionalidade da OpenAI chama GPTs, com Szinho. Tá. Que você pode criar um assistente, abastecer ele com arquivo, fazer um prompt, dar um nome, escolher a imagenzinha de capa, escolher aquelas perguntas que aparecem de padrão e publica na loja. E aí as pessoas podem usar o seu GPT. Então ele fica público. Aqui eu não consigo fazer ele pelo Playground da OpenAI, porque no Playground da OpenAI eu só faço assistente para ser usado via API. Mas para quem tem o chat GPT pago, você consegue criar infinitos.
É bem legal. E até, não sei se você lembra, vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Você tem ali do lado esquerdo, agora eu entrei na minha conta aqui do ChatGPT gratuito, o meu é gratuito, né? É aqui, isso aqui que você está falando, né? Fica aí, agora ele fica aí direto. Então, esses aqui são alguns que eu já usei, já ficaram aqui, mas você tem o explorar. E aí você pode ver o dos outros. O que a galera já criou de GPTs, tá vendo? Conhece? O que a galera já criou. Mas eles são assistentes. Lembra que para a gente chamar de agente, ou para a gente chamar de agêntico, né? Aquela palavra esquisitinha, ele tem que ser autônomo, ele tem que funcionar independente de eu chegar aqui e fazer um pedido, fazer uma pergunta. Esse é um ponto essencial, assim. E ali naquela tela, Tati, lá naquela tela que ele estava, se você tiver o chat GPT pago, tem ali em cima na direita um criar. Aí você cria o seu ali. E aí publica, bota lá. É ali, Então, eu bem achei tranquilo. interessante que ele compartilhou, depois ele vai vender, óbvio, né? Outros também. Mas aí eu fiquei nessa dúvida se era isso ou não. Ô, Tati, tira uma dúvida. Você era uma espaçonave ou é impressão minha? Então, eu tentei fazer um fundo aqui para fazer jus à reunião, entendeu? Mas foi a única meio futurista que eu achei, sabe? Não tinha nada de IA, nada aí. Tem um cara lá atrás querendo entrar, hein? Acho que tá se mexendo. Parece meio... Eu acho que é um disco, é uma espaçonave, não lembro direito. Tinha um laboratório de física, umas coisas assim. Não tinha nada de IA, mas eu achei que esse Gostei. Faz sentido. Faz sentido. O Ken está com os livros e os prêmios lá. Ó o livrinho dele lá, azul lá. Pega lá. Tem 2, ó. Olha lá que bonitinho. Olha lá. Aí, ó. Isso. Tá aí o bichinho. É um pack shot, isso ou é o livro mesmo? Ah, o cara tá bom de olho, hein, cara? Cara, vendeu tudo. Eu fiz 550 e tantos, fora os que vendem na Amazon, que aí a Amazon imprime e entrega, né? Aí a pessoa já recebe lá, e fora a galera que comprou Kindle. E aí agora a Amazon imprime e entrega o livro 1 a 1? Muito massa, mas só fora do Brasil. No Brasil não tá funcionando esse serviço. Então aqui no Brasil eu tô vendendo pela editora. Não, lá fora é muito legal. Vendi uns 8 países já. Cara, os amigos que compraram me mostraram assim, falaram, cara, tá aqui, chega direitinho assim, funcionando, sabe? Se fizer no Brasil essa impressão de acabar papel, de acabar tinta, nunca entrega, né? Exato. Eu acho que foi isso. Eles tentaram fazer, não acharam nenhum fornecedor confiável, segundo palavras deles, né? Mas, galera, é isso. Eu vou lá porque minhas crianças mandaram uma mensagem que fala, papai, posso fazer uma sobremesa? Pode ser que já esteja pegando fogo na casa, eu vou ter que conferir lá. Não, beleza. Obrigado aí pelo tempo, Kenon. Também a mesma coisa que o Estevão falou. Sobremesa ou não? A receita? Vamos ver o que vai ser, né? O que será a receita. Mas devem ter feito no chat GPT. Já usam direto aqui. Ô, Tati, desculpa, Kenon, rapidinho. Tati, você trabalha com marketing também? Eu trabalho, mas eu sou mídia. Mídia paga. Social media, coisa do... Ah, tá, fio... então tá no mesmo nicho que eu, mas só que eu sou médico. Eu sou só para médicos. Eu sou publicitária e eu trabalho para grandes agências, então qualquer nicho. Não... Você está usando o InVideo para criar trechos? Não, para cliente não. Eu já usei particular para mim, coisas de vídeo, assim, não para cliente, né? Por isso que eu falei para o cliente, para cliente não. Para fazer coisas bobinhas, assim, eu já usei, já fiz teste, achei que ficou bem bacaninha por uma coisa assim, de uso. Mais hobby, menos profissional. Menos profissional. Profissional até dá, mas eu teria que ficar ali, tipo assim, meu estagiário, né? Então teria que ficar em cima. Mas assim, ele colocou fotos muito realistas. Já testei outros que colocam foto nada a ver. Eu pago o Filmora, até mandei para Antônia. Tem parte em branco que não sai nada, e tem uma foto nada a ver, entendeu? Tipo uma planta, e tá falando de, sei lá, de um médico, sabe? Mas o InVideo ele faz melhor e é super fácil de você editar e trocar fotos. Se você quer pôr uma foto sua do médico que você atende, né? É super fácil de tirar, editar, é rápido. Pegar uma foto que já existe, tirar e botar ele ali, né? Mas o precinho do InVideo é muito caro, eu achei, muito caro. Eu achei ok, assim, eu não achei muito caro, não. O Pro dele é pesado, viu? O CapCut, ele também faz, só que eu já tentei usar por VPN e não rolou. Mas lá fora faz, aqui no Brasil, não sei se você está no Brasil, aqui no Brasil ele não faz. E é um saco, né? Porque por VPN ele deveria funcionar, só que não. Não, beleza. Mas eu já testei assim com boas referências, eu gostei bastante, assim.
Toda vez que a gente se encontra aqui, minha aba do Chrome faz assim, ó, com uma porrada de ferramenta que eu vou ter que ficar olhando o que é o quê. Agora tá aqui, o InVideo tá aqui também, o N8N tá aqui. Arnon, testa o LTX para vídeo. Você quer animação para médico? Porque aquelas coisas que tem o coração batendo, o pulmão. Isso, modelo anatômico, isso aí. Isso é mais complexo para fazer. É um negócio que é difícil de ter, não tem muito nas bibliotecas. Stockshop não vai ter muito, não. O Luma Labs que o Kennedy comentou. Kennedy, pode ir lá ver as crianças, tá? Fica aí. Kennedy, abraço, Kennedy. Pode ir, vai lá, Kennedy. Valeu, obrigada. O Luma Labs que ele comentou, eu uso também. Só que ele é muito específico. Ele faz uma cena muito curta. Aí, se você gostou da cena, você pode pedir para ele estender mais 5 ou 10 segundos. Mas para ali também. Não faz coisas complexas. Mas se você quiser, sei lá, um coração batendo, ali faz. Mas qual que é? Luma? Luma Labs. Ah, tá. Luma Labs Machine. Mas o InVideo não, você bota o texto lá do vídeo, ele faz o vídeo inteiro, sabe? Ele faz os recortes. E no InVideo você pode escolher se você quer para YouTube, se você quer, sei lá, notícias, eu não lembro, mas tem umas 6 opções ali que você escolhe. Então, assim, dá para fazer uma coisa bem legalzinha. Eu, para cliente, assim, não usaria. Eu experimentei esse aí que o Antônio mandou aí agora. Manda esse aí, que esse aí dá para fazer 5 por dia. É do Queen. Chat Queen é chinês. Do Alibaba, né? Tá melhor que o Hailu, ó. Tem isso aqui também, o Hailu. Esse Quen aí, por enquanto, foi o melhor que eu usei. Esse Hailu aí eu achei... O Hailu eu clono voz, eu gero imagem e gero também o vídeo. Agora, esse aqui, esse é muito bom, só que ele é caro, eu assinei, e eu não sei se eu vou voltar a assinar, mas é o LTX aqui, ó. Eu tô no mesmo time do Antônio, eu tô testando tudo que tá de graça por enquanto, tudo que tá muito barato. Pior que eu tenho que entregar as coisas, tem que testar, entregar e fazer, né? O LTX Studio, vai faltar um pedaço aí da URL e você completa. Cara, mas eu falo pra galera o seguinte, que você tem que estar testando, principalmente pra gente que trabalha, por exemplo, o Antônio, eu falei pro Estevão, o Estevão não é muito de trabalho repetitivo, mas o Antônio, pelo que eu tô vendo, é muito trampo repetitivo. Então, cara, cada 1%, 5% que você ganha faz uma diferença muito grande, né, velho? Então, muito. Tem que estar testando, sim, tem que reservar um tempo para testar, cara. Não, eu testo mais do que eu trabalho, na verdade, né? Esse é o problema, de trabalhar mais do que testar menos, porque não... Chega uma hora que você tem que escolher uma, né? Ó, então o que mais que tem aqui? Tem um monte aqui, gente. E aí o Google tá para liberar esse cara aqui, ó. É o véu, né? Que ele falou. No Labs, então, você entra no Labs e entra no Imagem FX. Tem uma setinha, clique, vai para o vídeo FX e preenche o formulário para você entrar na fila. Eu já tô dentro desse vídeo FX. Já tá, né? E já. tem o Whisky também, né? Vão lançar o Whisky. Whisky eu não conheço, não. Esse que eu tô usando ultimamente. Vou te mandar o vídeo que eu fiz para a LTX, você vê se você gosta e testa. Você vai ter 1000 segundos para testar. Beleza. Eu fiz um cursinho de automação, fiz assim, né, gente? Eu não fiz, porque começou a complicar e eu larguei. Aí tem que parar e estudar, é uma desgraça, ao mesmo tempo trabalhando. Ele começou a falar umas coisas que eu não estava entendendo. Aí eu falei, gente, não é o momento agora. E ele falava do N8N, é assim que fala? Então, ele falava disso. Eu vou ver se eu tenho material, se eu acho, eu compartilho com vocês. Se ele deu alguma apostila, alguma coisa assim. Mas ele tem um curso. Eu achei o curso dele muito bom. Mas eu achei tá muito avançado para o meu conhecimento ainda. Então, tá. Aí é horrível isso. Mas... Quando começa ali, vai dar certo, de repente exige um conhecimento que a gente não tem, a gente tem que recorrer a outro lugar e desanima. Então, aí eu falei, não. Mas não tinha uma comunidade, ou o cara não respondia as perguntas? Então, responde, mas assim, eu tô muito crua ainda, né? Meu negócio é mídia paga. Então, assim, automação, não sei nada. Eu sei, mulher, mas pensa o seguinte, às vezes, essa parte que você trombou, você vai perguntar para o maluco que gravou a aula, cara, juro para você, menos de 0,5% dos alunos fazem pergunta. Então, em geral, os tutores respondem, cara.
sabe? Ele quer que você pergunte, assim, normalmente não é muito difícil, não. Eu falo isso porque eu uso muito a comunidade. Faz 20 anos já, mas, por exemplo, esses negócios do Crew AI, cara, eu bati cabeça pra caramba. Eu até tenho uma certa familiaridade com código, mas era tudo bem novo para mim, essa coisa de orquestrar a gente, eu não fazia ideia. Cara, aí a hora que eu trombava numa barreira, juro pra você, se o chat GPT mesmo não resolvesse, porque muitas vezes resolve, né? Eu perguntava na comunidade, aparecia um doido que já tinha feito. Quando não aparecia o próprio cara da ferramenta, sabe? Do suporte oficial. Não, eu não perguntei. Eu falei assim, acho melhor eu fazer depois, pegar um básico antes para voltar lá mais preparada, né? Mas eu gostei, assim, do curso dele. É uma coisa que eu pretendo fazer direito, né? Inteiro. Eu vou pegar o nome dele que eu não me lembro de cabeça. Eu sei que é Vitor, mas não me lembro o sobrenome. Aí depois eu jogo lá no grupinho. A automação hoje em dia é um negócio fundamental. Ainda mais para quem é decisor do que tem que ser feito, né? Pô, muita coisa repetitiva que a automação ajuda. Eu sou responsável aqui por ver prazo das postagens, um bando de coisa. Eu fico recebendo notificação aí das automações. Notificação para um, notificação para outro. Não sou eu. Antes eu ficava olhando, tá atrasado, tá atrasado. Não, agora fica mandando mensagem para todo mundo aí, chegou o prazo, por favor, faça isso, faça aquilo. Agora, não cheguei no nível aí de postar. No dia que eu conseguia substituir a redatora, o designer e o pessoal todo, aí ferrou. Eu viro one man nation, né? One man agência, né? Como é que eu esqueci? Perdeu o começo. Quando você vê a gravação, aí ele começou com isso. Então, quando eu chegar nesse nível aí, babou. Eu acho, Mas isso. Eu acho super possível. Eu acho, gente. Brigadão, obrigada, Kenneth. Depois a gente troca mais figurinhas. Eu vou pegar o nome do cara da automação e ponho lá. Boa. Beleza. Tá bom? Valeu, Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite aí. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado aí. Abraço para vocês. Obrigado, Kenneth. Obrigado a todo mundo que participou, né? Certeza. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Derruba nós aí, Kenneth. Vamos lá, peraí. O Kenneth. Só uma pergunta para você, Kenneth. O que você acha de fazer um encontro presencial em breve aí, quando der?